Por que que as agências de publicidade não olham para mim? Eu sei que faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu quero dizer que sim, eu voltei. E eu agradeço muito todo mundo que tem comentado e ainda vem comentando em cada vídeo que eu fiz aqui. E foi muito bom colher os feedbacks e saber aquilo que vocês estão buscando e poder compartilhar cada vez mais. Isso me dá uma vontade de criar mais coisa ainda, só me falta tempo. Mas eu tô de volta por aqui e a gente vai continuar falando sobre audiovisual. E uma das coisas que as pessoas mais falaram nos comentários é que não tem conteúdo como esse pelo YouTube. E eu fico muito feliz de realmente estar podendo compartilhar algo que seja útil para você. E olha, tem uma coisa que a gente precisa falar. Depois da pandemia, muito diretor surgiu. Muitas pessoas que eram filmmakers resolveram se assumir no audiovisual e falar, vou começar a dirigir, vou trabalhar para grandes marcas e vou fazer vídeo e vou dirigir. Mas tem uma coisa que a gente precisa conversar, que é sobre processo. Fazer filme não é só sobre fazer coisas bonitas, imagens super maravilhosas e incríveis, cheias de movimento e que chamam a atenção. Filmar, dirigir é muito mais do que isso, porque você precisa de processo. Bem, para você que não me conhece ainda, eu trabalho dentro da publicidade há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira dentro da publicidade, lá nas agências de publicidade, como diretor de arte, e depois eu fiz uma transição de carreira e eu fui para a direção de cena, onde eu estou há 15 anos, como diretor. Eu fundei minha primeira produtora há muito tempo atrás, e logo depois eu fundei a Bravo Film Company, que é minha produtora atual. Ao longo desse tempo, eu pude aprender muita coisa sobre como que o processo de agências de publicidade funciona, como que é trabalhar com grandes marcas, com clientes globais, e como que funciona esse processo quando a gente está falando de clientes que têm budgets muito maiores, filmes de 200, 300, 500, 1 milhão, 4 milhões. Sim, você é capaz de fazer isso, mas não é só com talento que a gente faz isso. Muitas vezes você vê filmes que você até olha e fala assim, eu tenho capacidade de fazer esse filme, por que que eu não estou fazendo ainda? Eu já me perguntei isso muitas vezes, quando você vê alguns filmes que talvez você olhe e fale assim, cara, a capacidade técnica desse filme poderia ser muito melhor, a narrativa desse filme poderia ser muito melhor e eu tenho capacidade para isso. Já estive nesse lugar, embora a comparação às vezes possa ser um pouco prejudicial, tem alguns momentos e alguns jeitos certos que ela podem ajudar a gente a crescer. E uma delas é a gente ver o nosso próprio valor. Então, por que que algumas vezes a gente olha e a gente fala assim, por que que não sou eu que estou fazendo esse filme? Por que que esses filmes não chegam para mim? Ou, por que que as agências de publicidade não olham para mim? Trabalhar com grandes marcas e com grandes clientes é muito mais sobre processo e segurança. As agências precisam sentir que elas estão num lugar seguro, que você dá conta daquele filme. Não que você não consiga fazer algo esteticamente bonito. Hoje em dia, essa barreira, principalmente, ela está muito mais baixa. Você tem muito acesso a diretores de fotografias incríveis, a preços acessíveis, inclusive. Até as pessoas que estão começando hoje já têm um talento enorme que você não via antigamente sendo expresso assim tão facilmente. Você tem acesso a diretores de arte incríveis. E hoje o nível de referências que a gente tem, a quantidade de referências que a gente tem espalhado na internet é muito alta. Então, se aproximar esteticamente de alguma referência está muito mais fácil. Mas não é isso que está sendo buscado. Publicidade, há muito tempo eu aprendi que é sobre relacionamento. E é como você se vende, como você entrega, como você se relaciona com o ambiente no qual você está inserido. Publicidade trabalha com budgets muito altos, com granas que às vezes talvez a produtora não tenha um caixa para poder segurar. Mas eu vou tirar de lado por um momento a questão do dinheiro, porque digamos que você talvez tenha um caixa, que você consiga manter, bancar o teu filme para caso tenha alguma eventualidade, algum problema, ou até mesmo adiantar alguma parte de verbas à vista. A agência precisa sentir que você consegue visualizar o seu filme do início ao fim e estar atento a diversos problemas, a diversas situações que podem acontecer. Um filme, ele não se resume somente a gente fazer aquelas imagens bonitinhas que alguém vai pedir para você. Ele engloba a gente bancar uma narrativa do início ao fim e saber contar uma história resolvendo um problema. Quando eu falo problema, eu não estou me referindo a algum desafio que vai acontecer apenas dentro do seu set. Estou falando, por exemplo, de um problema que o cliente trouxe, que a agência está tentando resolver. Ou, em outras palavras, o que que a gente está vendendo?
Então vamos chamar de problema. O cliente ele levou um problema para uma agência, a agência resolveu esse problema, está chamando você para continuar resolvendo esse problema. Então cada um dentro do seu quadrado resolvendo um problema que é, por exemplo, vender alguma coisa, vender uma água, vender um iPhone novo, vender um carro ou qualquer coisa que seja. E a agência e o cliente estão preocupados em como a gente vai levar essa ideia do início ao fim. Existem tantas coisas, tantas nuances na arte de contar uma história, de fazer um filme, que o que se procura dentro de uma produtora, dentro de um diretor, é aquela capacidade dele, além de contar a história, ele prever diversos passos à frente de tudo que pode acontecer. Não só de problemas, mas do que precisa naquele filme. E a gente está falando de escolha de bons atores, a gente está falando de boas locações, de contar solidamente uma história com início, meio e fim, com detalhes, de prender a audiência, de saber ritmo, de saber a música do filme, de como envolver, de como contar em detalhes, de como criar coisas completamente diferentes. Então, criativamente, a gente já tem diversas camadas, mas para que essas camadas criativas possam acontecer de um jeito natural, existem processos. E as agências de publicidade já validaram diversos tipos de processos, porque elas trabalham com muitas produtoras. Consequentemente, isso vira um processo meio que global. O que eu quero dizer com isso? Existem diversos processos para cada etapa. Então, é como se a gente abrisse uma aba para cada tipo de processo e ali a gente tivesse uma lista de tudo que a gente precisa cumprir. Para que a gente, como um checklist, a gente tenha certeza de que a gente está indo para a direção certa. E não se trata simplesmente de entregar o filme para o diretor, para a produtora e deixar ele resolver. Existe um acompanhamento, e esse acompanhamento está ligado a um processo. Então, para quem está começando, talvez isso soe um pouco difícil. Não existe nenhum curso que ensine quais são os processos da publicidade. Até então, será? Não vou dar spoiler. Mas, seguindo, se aprende na prática. E muitas vezes a gente tem que camelar. Eu aprendi na prática. Mas, na verdade, eu já dei uma pulada na janela quando abri uma produtora, porque eu já tinha experiência dentro das agências de publicidade. E isso me trouxe muita bagagem de como que as coisas deveriam ser feitas, do que a agência espera, de como que eu, do lado de lá, como criativo, esperava. Só para você saber, nas agências de publicidade, o criativo é quem trabalha na criação, não é uma pessoa específica que é criativo. Todo mundo é criativo, mas nas agências de publicidade, a gente chama a dupla de criação, redator e diretor de arte, de criativo. E eu era um diretor de arte. Então eu já sabia como que funcionava esse processo, essa troca entre a produtora e a agência. Então, para que todo mundo possa estar na mesma página dentro dos steps, é necessário que a gente siga um fluxo. E esse fluxo, por mais que ele varie de job para job, de filme para filme, ele tem algumas especificidades. E é isso que torna o processo tranquilo de acompanhar e que faz com que todo mundo esteja seguro ou na mesma página, porque tanto o cliente está acostumado com esse processo, quanto a agência também, consequentemente a produtora, que tem que saber entregar as coisas nesse fluxo. Então, para quem está chegando, como eu disse, talvez possa ser um pouco, ai meu Deus, eu não sei o que pode acontecer do outro lado. E eu já vi muita produtora também, média, grande, terem diretores que não estão acostumados com esse fluxo e demora um pouco para ele se acostumar. E as pessoas ficam um pouco no escuro por não saber como que funciona o processo lá de dentro das agências. Então você muitas vezes fica refém de como que aquilo funciona, do que você tem que entregar, até onde você pode ir, quanto que você tem que defender do seu filme. Então, o único jeito das pessoas acabarem aprendendo é com prática, é entrando dentro de uma produtora e tendo experiências, mas isso demora anos para acontecer. E eu resolvi contar para vocês como que funciona esse processo. Tem muito processo. E, como eu falei no início, é tudo sobre segurança. A agência precisa sentir que ela pode confiar em você. Não só a agência, mas o cliente também. É muito comum, até mesmo em agências pequenas, elas procurarem produtoras grandes porque elas estão mais seguras em apresentar para o cliente delas uma produtora que tanque aquela produção. Não somente na questão de valores, como eu falei, mas de experiência. Ela sabe que aquela produtora ela tem um nível de experiência, que ela já pensou em diversas camadas à frente, ela está diversos passos à frente do que pode acontecer. Então, como é um processo muito grande, a agência espera que você, como diretor, saiba criativamente defender o seu filme, que você saiba os processos que você precisa para entregar aquela história narrativamente
bem, mas também a produtora, que aí a parte da produção, ela tenha cacife suficiente para entender todo aquele universo. Então, uma produtora, ela acaba, quando está começando, pegando coisas bem menores, quando a agência sente que ela ainda não está capacitada o suficiente para poder atender aquele projeto. E isso começa desde a parte do orçamento. Uma agência, inclusive, vai avaliar o modo como você envia o teu orçamento. Ela vai avaliar principalmente o tratamento do diretor. E ali a gente está falando de criatividade. E até onde o design do teu tratamento, ele influencia, e muito. Porque, imagina, você tem uma dupla de criação que está acostumada a trabalhar com designers de ponta, com diversos designers, ilustradores. Quando você envia o seu tratamento de um modo meio fuleiro, sem design, sem preocupação, só com texto, além de você estar mostrando que você não está cuidando da parte estética, isso fala sobre a sua capacidade de senso estético. Ele também está avaliando isso, ele também está avaliando a sua entrega como diretor, né? Qual que é essa capacidade de criar. Então você está sendo avaliado dentro do seu tratamento, não só pelo senso estético que você tem, mas também pela sua capacidade criativa. Logo depois, a gente parte para um processo, quando o teu filme é aprovado, que é a PPM. E normalmente, quando uma agência está trabalhando pela primeira vez com uma produtora ou com uma dupla nova, é onde ela consegue perceber se ela vai precisar estar muito atenta àquela produção ou se ela pode, de repente, relaxar um pouco mais, porque aquela pessoa, aquela produtora, aquele diretor, sabe segurar um filme. Porque na pré-production meeting, que é a PPM, reunião de pré-produção, é onde você mostra a sua capacidade de pesquisa, a sua entrega, o seu nível de cuidado e principalmente o seu nível de detalhe. Então, saber fazer uma PPM já vai dizer muito sobre a sua capacidade atual de entrega de um filme. Então, mais uma vez, até agora a gente não está falando só sobre um talento criativo. Você vê que a parte de direção a gente ainda nem chegou direito, a gente nem está lá no set. Tem muita coisa que acontece antes. E um bom filme ele se dá por uma boa pré-produção. E talvez 90% do seu tempo como diretor seja pré-produzindo e pós-produzindo um filme. 10% seja você, de fato, produzindo, fazendo, botando a mão na massa, gritando ação. É bem pequena essa parte. Ou seja, tudo é sobre o processo que te leva até o set de filmagem. E saber mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo também é sua responsabilidade. Por muito tempo eu acreditei como diretor que só o talento bastava. Que bastava eu contar a minha história bem contada, ter um filme muito bonito, e as pessoas iriam ver, e as pessoas têm que confiar em mim, porque se elas me contrataram, eu sei fazer, então elas têm que deixar na minha mão. Só que não é assim que funciona. Ninguém vai simplesmente pegar dinheiro, botar na sua mão e falar, toma 500 mil, faz o filme e depois você me entrega. Não é assim que a banda toca. Então, quando a gente está trabalhando com uma agência de publicidade, com um cliente, principalmente os clientes grandes, a gente vai narrando cada etapa que a gente está fazendo, para que as pessoas possam acompanhar com a gente e ir fazendo ajustes. Então, se você não conta, se você não mostra do jeito certo o que você está fazendo para que as pessoas possam ir aprovando, você está botando a confiança que as pessoas têm em você lá embaixo. E isso vai te criar um problema muito grande como diretor, como diretora. Porque a partir do momento que as pessoas começam a perder a confiança em você durante o processo, fica muito difícil para você ter liberdade, para você criar. Qualquer coisa vai ter muita gente em cima de você avaliando milimetricamente cada passo seu. Então, é impreterível que você saiba ter processo, até mesmo antes da criatividade. E eu estou aqui para te ajudar. Eu quero contar ao longo desses próximos vídeos como que a gente pode desenvolver esses processos de um jeito eficiente. De novo, eu repito, não tem nenhum outro lugar que você vai aprender a fazer isso. Então, eu quero que você se sinta à vontade para você tirar dúvida, para você escrever aqui nos comentários como que a gente desenvolve isso, como que a gente se desenvolve, como que você pode levar isso para sua produtora. Traga dúvidas, eu estou muito disposto a gente responder e a gente criar uma conversa, um diálogo onde a gente possa realmente trocar. Eu só contei um pedacinho dos processos, mas eu quero que você saiba que tem muito mais, porque eu falei da introdução desde o orçamento até o tratamento, da PPM, mas a gente tem processos ainda durante o nosso filme inteiro e principalmente na pós-produção, que muitas vezes a gente acha que, beleza, já passou a pior parte, já entreguei o meu filme, tá feito. Não, é onde mais pode acontecer problema durante o teu filme. Saber lidar com esse desafio, problemas que possam acontecer, sobre os processos, faz parte também
da postura de um bom diretor, de uma boa diretora. Mesmo você não sendo o dono da produtora, você sendo apenas um diretor convidado, tá na sua mão também essa responsabilidade de você saber fazer as pessoas confiarem e entrar no barco com você. Afinal de contas, dirigir é você fazer 100 pessoas que estão em volta de você visualizar a mesma coisa que só está na sua cabeça, seja a sua equipe, seja a agência de publicidade, seja o cliente, qualquer pessoa. Tem uma ideia na sua cabeça e você precisa executá-la. Então, saber fazer isso do jeito certo, convencendo as pessoas, é quase como política. Então, faz parte de um diretor, de uma diretora, essa parte política de envolver as pessoas não só narrativamente, quanto também em termos de processo. Você tem que começar a ver o diretor como um defensor da própria ideia. Como que a gente defende ela, como a gente apresenta ela, como a gente faz as pessoas acreditarem nessa ideia. É o tempo todo como um empreendedor, como um dono de uma startup que tem que fazer um pitch e convencer diversos investidores a comprarem a ideia dele. As pessoas precisam confiar em você, as pessoas precisam acreditar que você é capaz de levar aquilo do 0 ao 100, do início ao fim. Então, para de acreditar que filme é só sobre imagem, é só sobre estética, sobre movimento, sobre luz bonita. Ser diretor é muito mais do que isso. Então, fica por aqui. Deixa nos comentários para mim se você tiver alguma sugestão ou qualquer coisa que você queira aprender sobre esse processo, que a gente vai conversar bastante. Até a próxima.